O União Brasil e o Progressistas, PP, devem oficializar hoje a Federação União Progressistas, PP e União Brasil, que deverá formar, então, a maior bancada na Câmara dos Deputados e uma das maiores no Senado. A negociação de federação partidária entre PP e União Brasil foi feita prevendo um rodízio na presidência após a fusão. A diretoria executiva nacional do PSDB também aprovou a fusão com o Podemos. Agora, o partido deve fazer uma convenção para oficializar a incorporação a este partido, o Podemos. A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, afirmou que o partido está entusiasmado com a decisão do PSDB. E ainda disse que o Podemos seguirá trabalhando, ouvindo bases e alinhando ideias para consolidar uma proposta partidária equilibrada e responsável. Vou com a Luana Tavares. A sua análise sempre é muito importante aqui para nós. Luana, a fusão desses partidos, no caso do União Brasil e também do PP, formam um partido enorme do chamado Centrão, maior ainda que o do PL. Bom, a pergunta que fica é: qual a importância que pode redundar desta fusão de partidos quando os partidos muitas vezes não conseguem controlar o voto dos seus deputados que os trocam por emendas parlamentares? Então, quer dizer, a fidelidade partidária acaba cedendo espaço para as conveniências eleitorais de cada deputado. Para que servirá, então? Para pressionar o presidente por mais ministérios? Qual a sua avaliação sobre estas fusões e a repercussão, no caso Podemos-PSDB e no caso União Brasil-PP, em termos políticos? Bom, Capê, só relembrando um fato aqui em relação a esse tema que é importante de contexto para quem nos acompanha. Esse modelo de federação ele foi aprovado em 2021 e foi um modelo aprovado para que justamente a gente começasse a quebrar um pouco, a diminuir a fragmentação política e permitir esse tipo de associação partidária, como essa que a gente está vendo entre União e Progressistas. Essa negociação já vinha sendo feita desde o ano passado, tanto pela União, Progressistas, Cidadania, Podemos, PSDB, vários partidos republicanos discutiam possíveis fusões, federações, partindo do princípio de que, de fato, a gente está vendo que essa fragmentação, ela não só é prejudicial para o eleitor, porque a gente não tem 35 ideologias, 34 ideologias, a gente tem hoje pelo menos 15 partidos ou 14 partidos ativos no Congresso Nacional e mais de 34 partidos vigentes no Brasil. Então, de fato, essa fragmentação prejudica a democracia, prejudica o eleitor de diferenciar, né, e identificar qual partido realmente o representa. Então, tem um lado muito positivo. E para os partidos, ela acabou se tornando também uma estratégia política, porque você aumenta a sua bancada, aumenta a sua força nas trocas ali, nas argumentações e negociações políticas, e tendo em vista a eleição de 2026, ela acaba sendo um trunfo também para que os partidos se unam e consigam formar coalizões já naturalmente ali por estarem juntando, né, unindo as suas forças partidárias. Porém, a gente vai experienciar agora esse modelo e diversas dificuldades, algumas já apontadas aqui por você, que são de que forma essa federação, no caso do União Brasil e do Progressistas, vai se dar na prática e como que essa divisão que existe hoje naturalmente, que já existem fragmentações, né, internas, em cada partido você tem alas, então os partidos já votam também ali, não com uma unanimidade, muitos deles são completamente divididos e você tem alas que votam diferentes de outras, como nesse caso a gente tem aqui partidos que têm alas liberais, alas mais conservadoras, mais à direita, outros independentes. Então, isso já é um modelo político que a gente tem no Brasil. Então, esses partidos vão enfrentar esse mesmo ambiente, o que não é novo para eles, mas, além disso, vão ter que formar
aí as suas maiorias e recriar os seus planos de forma unificada. O que, na minha visão, é o mais difícil. É quando você chega ali na cúpula partidária, porque é ali que são tomadas as maiores e mais importantes decisões e, normalmente, elas são extremamente centralizadas nos presidentes. Os presidentes do União e progressistas vão fazer uma copresidência até o começo do ano que vem e, no ano que vem, eles vão votar pela decisão de um novo presidente que vai representar aí a federação. E a partir daí esse modelo vai ser testado. Então a gente tem aqui, né, um histórico e o que isso representa politicamente, o que isso representa para a população. Pensando em 2026, Capês, tem aí uma vantagem, né, em você unir forças para uma eventual candidatura. A gente tem aí, por exemplo, no União, o governador Ronaldo Caiado, que tem já o seu nome ventilado e anunciado pelo próprio União como um potencial candidato à presidência. Então, você ganha mais força. Na Câmara, por exemplo, como você falou, eles vão superar aí 100 deputados federais. Então, tem uma força importante. Falando aqui, por último, para concluir, sobre a união, a fusão entre Podemos e PSDB, essa era uma fusão também bem debatida, importante para o Podemos, que aumenta, vai se tornar, né, o 7º maior partido da Câmara com essa fusão. Para o PSDB também é um momento importante, porque o PSDB perdeu muita expressão política, nomes como Raquel Lira, o próprio Eduardo Leite, né, governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, estão saindo do partido, né? A Raquel Lira já anunciou, o Eduardo Leite deve anunciar em breve. Então, é um partido que, infelizmente, teve uma importância enorme na consolidação política do Brasil, na redemocratização, mas, nesse momento, perdeu completamente expressão política e está ganhando aí uma sobrevida, fazendo essa integração com o Podemos e vai ganhar força também nas eleições de 26, provavelmente apoiando alguma candidatura. Então, o PSD... Muito bem. Como o meu ponto está aberto, me desconcentrou um pouco, mas eu queria ouvir você, Rodolfo Maris, que agora a concentração voltou. Certo, lembrando que o Lira também quase saiu do PP, porque ele era, de verdade, o grande cabeça para essa presidência, para essa chamada grande presidência, e aí ele foi uma manobra política ali, colocaram outro rapaz do União. Eu vou abrir até o que eu escrevi aqui, porque são mandatos, começou em 21, como você bem disse, mas tem uma duração de 4 anos. O que isso quer dizer? Que é uma estratégia simplesmente para ter a maior fatia financeira entre os 29 partidos que existem registrados no TSE. Ou seja, cerca de R$1 bilhão vão para esses 2 partidos que agora se unificaram e se tornaram uma só carne, né? Os 2 partidos. E um só pão. E um só pão, exatamente. Manobra política que vem sendo feita há alguns anos já, ganha força porque agora tem a grande maioria, e o que nós vamos ver agora são cenas lamentáveis da política, porque eu particularmente não gosto disso, dessa manobra. Nós temos mais de 50 bilhões de emendas parlamentares transitando por aí, e agora nós temos um super partido que nasce na união desses 2 partidos, tendo a maior fatia dessas emendas parlamentares. E ainda assim, agora eles estão batendo cabeça, Capês. Uma informação de última hora é que eles estão, nesse momento, discutindo sobre a sigla dessa nova coligação. Qual vai ser a sigla desse União Brasil e do Progressistas? Fica a dúvida para vocês. É um mero detalhe, Muito é um mero detalhe. Na verdade, como você falou... Pode não ser um mero detalhe, sabe por quê? Por conta do ego. Quem vai querer levar o pé na frente primeiro e quem vai querer levar o pé atrás depois? Garanto que nesse propósito não existe... Tudo que está deixado para trás é o ego. Existem outros propósitos muito mais à frente, muito mais à vanguarda do que esse daí. Eu concordo com você, mesmo. Realmente, o ego sempre influencia, mas acho que não é o principal, realmente. Mas, meu querido Coronel Sérgio Marques, estou pensando aqui com meus botões. Você tem 20% do Congresso que vai ser agora dessa fusão desse partido. Republicanos e PP. Você tem outros quase 20% que são do PL. Já vai dar 40%. Você tem o Republicanos, que é o partido do governador Tarcísio, portanto, um partido que não é propriamente aliado do governo federal. Como é que o governo federal consegue manter algum tipo de uniformidade na sua atuação com o Congresso Nacional, com todo o perfil à direita, contrário a ele, e querendo emendas parlamentares, ministérios... E como diz aqui, a expressão não foi minha, chantageando, no caso, para não tirar ministro que foi omisso
no mínimo omisso na proteção de aposentados e pensionistas. Sérgio Marques, e aí? Hoje, segundo o TSE, são 29 partidos políticos. Então, com essa primeira fusão do União Brasil com o PP, passam a ser 28 partidos políticos e com a efetivação do PSDB e o Podemos, teremos 27 partidos políticos do Brasil. Com certeza não existem 27 ideologias, né? Por isso nós temos uma boa margem a respeito do Centrão. Outro detalhe, tanto a União Brasil quanto o PP, eles fazem parte da base governamental. Então, há ministérios que estão com a União Brasil, bem como com o PP. Agora, o outro detalhe, só no Brasil isso, né? Ele faz parte do governo federal e, ao mesmo tempo, o governador Caiado, que é do União Brasil de Goiás, já se apresentou como sendo o quê? Candidato à presidência da República. E poderá ter até uma chapa junto com uma das estrelas do PP, que nós temos a ex-ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, que também pode ser candidata, só que ela é do PP. Então, talvez exista uma possibilidade, Caiado, Tereza Cristina, fazendo oposição, sendo do governo. Isso que é interessante na política brasileira. E ele já nasce grande, são 109 deputados, 14 senadores. Muitos desses deputados, inclusive, votaram pela anistia, fazem parte daquele bloco governista que votou pela anistia. E cada vez mais fica difícil para o governo federal conseguir conciliar, porque haja ministérios. Hoje nós temos 39 ministérios. Se tivermos mais um ministério, nós teremos Lula e os 40 ministérios. E os 40 ministérios. Muito bem. Meu querido Emerson Tawil, nós temos 513 deputados federais na Câmara. O PL tem 91. Eu sou ruim de conta, por isso que eu fiz direito. O União Brasil, antes até a fusão, tem 60. Aí dá 151. O PP tem 49. Já dá 210. O Republicanos tem 44, já vai para 254. O MDB tem 44 também, já dá para 298. O Avante tem 8 e o Podemos 15 dá 23. Ou seja, parece que está complicada a situação dos ditos partidos de tendência mais de esquerda, digamos assim. Como fica a base de sustentação no momento em que o Congresso consome mais de 50 bilhões de reais, tem ministérios, e essa distribuição de ministérios segue essa pauta política que, como vimos aí no caso dos aposentados, parece que não está dando muito certo. Na verdade, o chefe do executivo vai se tornar vítima, porque o Congresso Nacional tem um poder de letalidade muito grande contra o governo. E essa magnitude, igual disse o colega aqui, que falou assim, olha, eram 29, né, até então pelo TRE registrados, passam a ser 27. Só que esses 27, essa diminuição, na verdade, ela tem uma potencialidade muito maior, porque essa junção que foi feita, na verdade, essa fusão, perdão, ela vem num formato muito maior. Né? O União, junto com o PP, só no Senado ela passa a ocupar lugar de destaque, junto com o PSD e junto com o PL. Né? As duas siglas têm 14 senadores, então essa fusão faz com que eles também tenham 14, ou seja, passam a ditar as regras dentro do Congresso, dentro do próprio Parlamento, principalmente por conta disso. E a matemática é essa. Para se aprovar, tem que sentar novamente com o Centrão e negociar. O Centrão sempre sai à vanguarda, ele nunca perde, em termos de estratégia tem que se tirar o chapéu, eles são extremamente estrategistas e conseguem estar sempre 2, 3 passos à frente. Eles ditam as regras, eles é que comandam praticamente a nação. E, infelizmente, apesar de não concordar com boa parte da governabilidade do atual chefe do executivo, ele vai se tornar, como já se tornou outras vezes, vítima do parlamento, principalmente no Congresso Nacional, em que terá que sentar para fazer o balcão de negócios, negociar a mesa, dividir o pão, e o pão está ficando cada vez mais escasso. Quanto mais você vai aplicando essa elasticidade, mais você vai perdendo a mão e, consequentemente, desastres como esse do INSS, dentre outros que vem desencadeando,
vão sendo suscetíveis e permanentes, como a gente disse no início da fala, lá do INSS. Então, o INSS, aí vem o rombo fiscal, e aí, entre outras coisas, infelizmente, não tem jeito.